Selic 13,75%, mas não é de hoje, você já vem acompanhando, já está desde agosto de 2022, só que agora já tem muita gente falando que ela vai cair dentro desse ano, agora no meio, lá para o final do ano. Não sabemos ao certo, o que a gente sabe é, se a Selic cair, você está preparado, já sabe o que vai fazer? Se não, acompanhe esse episódio comigo que é sobre isso que eu vou falar com você hoje. Antes da gente entrar no tema desse episódio, já deixa o like, já se inscreve no canal você que não é inscrito, também comenta aqui embaixo dúvidas que você tenha, temas que você quer ouvir aqui no Money Play, pra gente fazer o Money Play cada vez mais preparado, cada vez mais completo para você. Agora, vamos lá, falar de um pontinho que é fundamental a gente acompanhar, que é a Selic. Você deve ter acompanhado aí nos últimos tempos, né, que a Selic ela vem se mantendo a 13,75 já desde agosto de 2022. Só que, com a Selic em alta, muita gente acaba saindo da bolsa, mirando na renda fixa e fala, pô, agora a bolsa morreu. E aí depois a Selic começa a cair, como foi lá em 2020, Selic em 2%, agora a Selic morreu, a renda fixa morreu, então eu vou para a bolsa. E aí fica nesse ciclo, vai, não vai, mas de fato, o que fazer se a Selic começar a cair? E é algo que tem previsão de acontecer, tá? A gente ainda não sabe, como eu falei, mas é muito provável que ainda dentro desse ano a gente veja algum desses movimentos. Tá? Então, vamos primeiro entender o seguinte, os ciclos IPCA e Selic. Tá? E qual que é a influência que a Selic, uma mudança na Selic, ela pode trazer na inflação. Tá? O porquê que ela é usada para controlar a inflação. Primeiro, se a gente for voltar aí praticamente uma década, né, a gente voltar lá para 2014, 2015, a gente vai perceber que naquele momento o Brasil tinha um problema com inflação estava lá no alto, e aí a Selic, ela lá naquela época já estava também num patamar bem alto, ela foi aumentada para a gente conseguir controlar a inflação, que em 2016 começou a ter um controle um pouco maior, estabilizar, e aí depois a gente chegou a um momento de até 2020 aí a gente ter deflação. Né? Então a gente sabe que a Selic é um instrumento utilizado para conter a inflação, justamente porque Selic alta, dinheiro mais caro controla a demanda. Tá? Porque se você pensa, pô, eu vou agora financiar uma casa, financiar um carro, só que esse dinheiro que eu vou pegar emprestado, ele está muito caro. Você pensa duas vezes se você vai financiar. Tá? Você vai financiar carro, casa ou qualquer outro bem que você vai comprar, que você vai fazer uso de crédito, o crédito com a Selic alta, ele vai estar mais caro também, e aí, obviamente, você vai pensar duas vezes se você pega esse crédito ou não. Pensando duas vezes, boa parte das pessoas acabam não pegando, porque vão pagar muito mais caro, e aí a gente tem uma trava na economia, né? A gente falar uma trava aqui é meio complicado, mas a gente pode dizer que a gente tem uma desaceleração econômica. Né? A gente fala aí em termos técnicos que a gente está numa política econômica contracionista. Quer dizer que você não está impulsionando, você não está liberando crédito para as pessoas comprarem, enfim. Então você vai dar uma baixa na produção, você vai dar uma baixa na demanda e, obviamente, você tende a ter menos dinheiro circulando, o que acaba controlando, ou pelo menos tendo a intenção de controlar a inflação. Então esse é o impacto que a gente tem, por isso que a Selic ela é utilizada como uma ferramenta para poder controlar a inflação. Tá? E a gente já está num ciclo de alta há muito tempo. Né? A gente encerrou o ciclo de alta, na verdade, em agosto do ano passado, só que a Selic ainda em 2 dígitos é um patamar muito alto. Aqui no Brasil a gente está acostumado a jogar esse jogo, porém a gente ainda fala que é uma taxa de juros bem alta. E aí tem algumas perguntas aqui que geralmente o pessoal levanta, até em entrevistas eu acabo conversando com o pessoal que vem bater um papo aqui comigo no Money Play, várias perguntas que o pessoal acaba levantando sobre os impactos que a Selic pode ter, ela estando alta e também ela agora com indícios de queda, o que pode acontecer e como a gente pode se preparar. Tá? Então uma primeira pergunta que eu quero deixar aí para a gente poder responder que é a seguinte, apesar dos números grandes, será que a renda fixa ela foi uma boa escolha nos últimos tempos? Tá? Para responder essa pergunta, a gente tem que pensar no seguinte: a princípio, sim. Pô, se eu vou deixar meu dinheiro parado aqui, sem fazer nada, sem me preocupar, no ativo que é o mais seguro, né, por base aqui de investimentos no Brasil, Tesouro Selic, por exemplo. Se eu for deixar o meu dinheiro lá parado, ele vai me pagar 13,75% ao ano, para que eu vou ter dor de cabeça com qualquer outro tipo de investimento, se ele está dando um retorno legal? Então, a princípio, a gente pode pensar que sim, né, escolher a renda fixa foi uma boa opção. Porém, se a gente for analisar outros dados que envolvem o mercado de renda fixa,
aí a gente pode pensar 2 vezes e talvez chegar à conclusão de que não, deixar o dinheiro na renda fixa não foi uma boa opção, tá. Primeiro, olhando só para o Brasil, beleza, taxa alta, então vou ter um retorno legal. Mas se a gente for olhar para outros mercados que também podem influenciar o nosso, como o mercado norte-americano, lá nos Estados Unidos, a situação está meio conturbada lá. Na Europa também, a situação não está muito mais tranquila do que nos Estados Unidos. Então, olhando para esses dois mercados que têm uma influência direta aqui, qualquer reflexo lá pode dar um impacto muito grande aqui para a gente. Então, a gente pode pensar no seguinte, pô, beleza, taxa aqui tá boa, mas o mercado lá pode bagunçar aqui a nossa economia, então a gente tem que pensar 2 vezes se faz sentido ou não. Fora que, Selic 13,75, se a gente voltar um tempo atrás, a gente lá em março de 2022, a gente estava com a Selic em 11,75, não tão mais baixa do que está agora, só que a inflação ela tinha passado dos 12% já. Então, quando a gente olha para a Selic alta, mas a inflação também muito alta, pode ser que a gente não esteja ganhando muito dinheiro, né? O nosso juro real ali, a nossa diferença entre o que a Selic vai pagar, o que uma renda fixa vai pagar para a inflação, essa diferença ela pode ser muito pequena. Então, também não faz sentido. O que eu estou ganhando mesmo dinheiro, minha rentabilidade real ali, ela não vai ser muito alta. Então, talvez não seja um bom negócio a renda fixa. Só que aí você fala, Fabrício, pô, mas tem os títulos IPCA+, que eles vão me dar a inflação e mais uma taxa garantida. Tem esses títulos, só que nesse título a gente também corre o risco de pegar durante um período, aqui no Brasil aconteceram raríssimas vezes, mas pegar um período de inflação negativa. E esses títulos eles também contam com a marcação ao mercado. Tá? Então eles também têm outros impactos ali que podem acabar influenciando na sua precificação. Se você retirar ele antes, você pode ter um prejuízo nesse tipo de título. Então, faz sentido a renda fixa por conta dessa alta da Selic? É algo que tem que repensar, tem que avaliar de estratégia para estratégia, tá? Aí tem uma outra pergunta que eu levantei também, que é a queda da inflação, se ela pode abrir espaço para uma queda da Selic. Sim, tá? A princípio sim, mas como eu falei, com as economias europeia e norte-americana conturbadas, isso pode influenciar aqui, e aí se a gente tiver, por exemplo, inflação agora, patamar de 6%, a gente tiver uma queda da Selic muito brusca, pode ser que a Selic ela caia bastante e aí fique equalizado ali, né, dentro de um patamar interessante em relação à nossa inflação, só que de repente deu algum problema lá fora e a nossa inflação aqui foi impactada, nossa economia como um todo, né, nosso mercado foi impactado, e aí a inflação acabe disparando e a gente vai ter que correr atrás de novo de aumentar a Selic, e aí isso pode trazer outras complicações, são um pouquinho mais difíceis de resolver, tá? Então, pode impactar, tá? Se a inflação começar a cair, como tem caído, a gente tem uma queda na Selic, mas também não pode ser algo muito abrupto, não pode ser muito desmedido, senão pode gerar uns reflexos piores aí para frente, tá? E aí a gente vai para outro tipo de avaliação, né? Quando a gente fala da Selic, ela não é para ser, tá? Então você que está me assistindo aí, presta muita atenção nisso, porque não é para ser um adversário da renda variável. Pô, vou colocar na renda fixa, então ou sou renda fixa ou renda variável. Tem muita gente que leva isso em consideração. Fala, pô, vou investir em renda fixa porque tá me pagando um prêmio legal, então esquece a bolsa, como eu falei lá no início do vídeo. E não é, né? O ideal, como a gente falou aqui já várias vezes, é você diversificar, você pisar em vários mercados. A gente até vai falar sobre isso no final desse vídeo, mas ah, quando a gente fala de renda fixa, né, a Selic alta, as pessoas sempre perguntam, pô, beleza, eu vou diversificar? Vou, mas qual empresa que eu posso colocar? Qual empresa teve uma boa performance nesse momento com a Selic alta, né? Vamos pensar no seguinte, né? As empresas que não têm dívidas ou empresas que tenham dívidas muito baixas, por exemplo, elas têm um pouco impacto. Elas têm um impacto muito baixo, né, quando a Selic ela está lá em cima. Porque, pô, eu não tenho dívida, então a taxa de juros pode estar estourando. Se eu não tenho dívida, ou minha dívida é muito pequena, não dependo de crédito para movimentar minha operação, pô, para mim não tem problema, né? Então a Selic ela pode estar lá em cima porque no meu resultado, a minha operação ela não vai impactar, não influencia o meu mercado, tá? E tem empresas que se beneficiam disso, como por exemplo seguradoras, que aí estão num ramo que tem uma certa vantagem quando a Selic ela está lá no alto, que é o seguinte: você pega uma BB Seguridade, uma Caixa Seguridade, por exemplo, o prêmio que é pago pelos clientes, né, o prêmio que é pago
para as seguradoras, para um seguro de carro, um seguro de vida, por exemplo, não havendo sinistro, esse prêmio que é recebido, ele é guardado. Só que ele é guardado, ele é investido, e é investido num título que vai dar fácil acesso, um título que não pode conter risco, né, não pode ter muita volatilidade, ou seja, uma Selic. Então, se a Selic está lá no alto, é uma empresa que ela não se endivida, né? Porque ela vai trabalhar com um caixa que é pago na frente, então você paga para ter a cobertura daquele seguro, por exemplo, e não tem nenhum grande evento que vai causar vários sinistros. Por exemplo, aqui no Brasil, né, a gente não tem um evento climático aí que cause vários sinistros de carro, por exemplo, ao mesmo tempo, né, furacão, terremoto, essas coisas. Então, a gente não vai ter um impacto tão grande ou algum evento que cause muitos sinistros, então essa empresa ela vai ter o recebimento dos prêmios, vai investir na Selic, Selic alta, o retorno dela é maior. Passou o prazo do seguro, ou esse seguro venceu, geralmente o seguro do carro é um ano, né, de contrato, aí depois de um ano você vai lá e renova, passou esse um ano, esse prêmio que você pagou não tendo sinistro, ele virou o quê? Virou lucro da empresa. Então, além dela contar com esse lucro que você pagou e o dinheiro, se você não utilizou a cobertura, ficou para a empresa, ela tem a rentabilidade desse prêmio que você pagou também, porque estava investido numa Selic. Ou seja, esse tipo de empresa se beneficia muito quando a Selic está em alta. E é o que você viu aí em resultados, né? Se você for acompanhar o histórico dessas empresas nos últimos anos com a Selic alta, elas tiveram uma boa performance, tiveram um bom resultado, tá? Tendo ali uma taxa de sinistros também que se manteve na média, dentro do que a empresa já calcula. Está tudo precificado. A empresa já tem aquele cálculo ali médio de taxa de sinistralidade, então já está dentro ali da normalidade, a empresa ela conseguiu ter bons resultados com a Selic em alta. Tá? Então, geralmente, esse tipo de empresa que não tem dívida ou tem dívida muito baixa, ela tende a se beneficiar, ou pelo menos não ter um impacto na sua operação ou nos seus números quando a Selic está lá no alto, como é o caso que a gente está passando agora. Tá? Agora, qual o tipo de empresa que vai correr o caminho inverso, né? A empresa que vai mesmo se prejudicar ou que tem se prejudicado com a Selic em alta. É só você olhar para empresas que estão no caminho contrário. As empresas que sim usam crédito ou que trabalham muito alavancadas, trabalham muito com dívidas. Como é o caso, na maioria das vezes, empresas do setor do varejo. Você pega empresas varejistas, elas trabalham com muita dívida, elas trabalham muito alavancadas, geralmente, e isso faz com que qualquer aumento da taxa Selic, da taxa básica de juros, faz com que essas empresas trabalhem com um caixa mais apertado. Tá? E isso impacta diretamente no resultado dessas empresas. Tá? E aí, se a gente for olhar para o outro lado da moeda, Selic, para os próximos meses, as próximas reuniões do Copom, com a tendência de baixar, tá? Ela vem sendo mantida desde agosto do ano passado, mas muito provavelmente que nessa próxima reunião do Copom ou ainda até o final desse ano, a gente tem uma queda na Selic. Quais empresas que podem se beneficiar disso? Justamente essas empresas que trabalham muito endividadas, as empresas que dependem de crédito para a sua operação, que no caso a gente vai usar também como exemplo as varejistas. Tá? Empresas do setor do varejo, elas tendem a se beneficiar com quedas na Selic. Porque aí pensa comigo de novo, né? Queda na Selic. Se a Selic está subindo, você pensa duas vezes em pegar um crédito. Se ela está caindo, a taxa de juros vai ficando mais barata, quer dizer que você também, consumidor, você vai ter mais facilidade a pegar um crédito, ou pelo menos vai pensar menos, né? Você fala, pô, esse crédito está mais barato. Se eu for pegar agora, eu pego 100 mil, eu vou pagar 200, pô, mas agora não, agora eu vou pegar 100, no parceladinho aqui, eu vou terminar pagando só 150, 160. Pô, já estou pagando mais barato. Então, para mim, facilita. Então, é muito mais fácil, muito mais tranquilo eu financiar, muito mais tranquilo eu pegar um crédito, porque esse crédito está ficando mais barato. Então, isso incentiva mais o consumo e quem se beneficia mais? As empresas que geralmente estão ligadas ao consumo mais direto, que são, no caso, algumas varejistas. Tá? Não é só esse setor, tá? Mas as varejistas, por exemplo, elas têm muita facilidade com isso, né? Um resultado um pouco mais rápido. Tá? Dando exemplo também de empresas que, assim, elas com a Selic alta, elas se beneficiam. Então, empresas que tendem a se beneficiar são empresas como, por exemplo, as transmissoras de energia, que elas têm os seus contratos que são reajustados pelo IPCA ou pelo IGPM. Tá? Então, no caso da Selic ali, a Selic alta, elas também têm não vamos dizer um benefício, né? Mas são empresas que tendem a ter um resultado interessante ali quando a Selic está em alta também.
De modo geral, para resumir essa parte aqui de qual empresa se beneficia, qual se prejudica, de modo geral, qualquer empresa que tem uma dívida muito alta, ela vai se prejudicar com a Selic alta, e o contrário também é verdadeiro. Empresa que tem dívida baixa ou nenhuma, ela também, com a Selic alta ou baixa, para ela, pouco impacto. Tá? Com a Selic alta, talvez ela tenha um resultado ainda melhor. Então, de modo geral, empresa que trabalha muito endividada, muito alavancada, precisa de crédito, Selic alta, é prejudicial para essa empresa. Tá? E aí, a gente vai pensar no seguinte, fala, pô, Fabrício, legal, então, entendi aqui que a empresa endividada, Selic alta é ruim, né? A Selic baixando, então essa empresa talvez vai ter uma operação de caixa um pouco mais folgada, então pode beneficiar os resultados. Só que, se você for olhar para isso agora, o mercado está falando da Selic reduzir já faz tempo. Você deve estar ouvindo aí várias pessoas aqui, não só eu, né? Já falei em outros episódios aqui com outros entrevistados, que tem uma grande possibilidade da Selic cair até o fim do ano. Mas, se a gente está falando isso aqui, quer dizer que o mercado já está prevendo. A gente não é gênio da lâmpada, a gente está antecipando, não está prevendo o futuro nem nada. Tá? É uma suposição baseada no que já está acontecendo. Os movimentos estão rolando aí já tem um tempo. Então, agora, se você for olhar os resultados de algumas empresas, ou só for olhar lá a cotação, falar, pô, essa empresa aqui, ela está com uma cotação que foi corrigida nos últimos meses, por setor do varejo, ela cresceu bastante. Provavelmente essa empresa ela já está precificada contando com esse reajuste da Selic, contando com essa queda. Tá? Então, empresas que também tiveram um PL que foi esticado nos últimos tempos, das duas, uma. Ou essa empresa ela não tem influência nenhuma com a Selic alta ou baixa, e ela está realmente com resultados bons agora, tá? Ou essa empresa ela já está sendo precificada contando com esse reajuste da Selic. Então, se você for olhar para o mercado e falar, pô, agora eu vou me antecipar e eu vou, você vai quebrar a cara, tá? Porque o mercado ele trabalha já com essa antecipação. Então, o mercado, quando essa notícia ela começa a surgir, ela começa a esquentar, e a gente começa a ouvir já bastante gente do mercado falando, quer dizer que as empresas já estão correndo atrás disso, o mercado já está precificando esse movimento que vai acontecer. Então, não tente se antecipar ao mercado, tá? Não tente se antecipar. Entenda só os movimentos que estão acontecendo, e para você não quebrar cara ou entrar numa empresa que, por exemplo, teve um reajuste aí de 50%, 70% nos últimos meses, e você fala, bom, então essa empresa está em tendência de alta, agora é o momento de entrar. E aí você não fazer o que a maioria dos investidores faz, que é comprar na alta e depois vender na baixa, você corre o risco de tomar um retorno aí de 10, 20%, facilmente em uma empresa que teve essa alta aí de 50, 70 nos últimos meses. Para você não fazer isso, o ideal é a gente pensar num rebalanceamento de carteira, que aí a gente vai naquela estratégia, rebalanceio minha carteira ou eu vou comprar aquilo que tende a dar um melhor retorno agora, né? Eu vou atrás daquilo que está pagando melhor. O melhor sempre é a gente pensar em rebalancear a carteira, tá? Por quê? Vamos pensar no seguinte, você já deve ter ouvido de muitas pessoas, muitos investidores, até influenciadores também, em vários canais, falando sobre comprar na baixa, vender na alta, tá? Fácil fazer? Não. Se fosse fácil, todo mundo que está investindo em bolsa estaria rico, milionário. E você pode ver aí que não é a realidade da maioria, né? Então, quando a gente fala de comprar na baixa e vender na alta, se você tem uma estratégia definida, você vai dividir o seu portfólio em renda fixa, vai dividir em renda variável, aí indo para o mercado imobiliário, indo para ações, para vários setores de ações, várias empresas diferentes. Se você está investindo, por exemplo, em renda fixa e renda variável, e a renda fixa começa, que nem a Selic, começou a corrigir, começou a ter um ciclo de alta que parou nos 13,75%. E você estava posicionado em renda fixa, nesse momento, muitas ações, muitos ativos da renda variável, eles começaram a cair. Então você viu que as empresas elas começaram a ter na cotação, tá falando aqui especificamente de cotação, vamos fazer uma análise mais aprofundada de resultados, balanço da empresa, nada. Mas na cotação a empresa, ela provavelmente, né, algumas delas, elas tiveram nesse mesmo movimento de Selic alta, tiveram uma queda na cotação. Se o seu portfólio estava balanceado, ele estava equilibrado, por exemplo, quando a Selic subiu, aqui naturalmente teve uma queda. Porque você tinha 100 mil, né, em renda fixa e 100 mil em renda variável. Tá? Se um começou a subir, o outro começou a descer, era 50-50. Isso daqui começou a ficar como? Desequilibrado, certo? Se você for fazer um rebalanceamento, você fala, bom, então agora o que eu tenho que fazer? Tenho 50% aqui, 50% aqui, mas agora está 60-40. Bom, então naturalmente você vai ter que
tirar da renda fixa para poder colocar na renda variável. Aí, como você tinha um preço aqui que caiu, agora você vai pegar preços mais baratos, concorda? Pô, eu tinha 100 mil, agora está 90. Os ativos desvalorizaram aqui, então se eu for comprar, eu vou pegar cotações mais baratas do que eu comprei da primeira vez. E aí eu vou igualar de novo, eu vou para 50-50. Só que aqui eu tenho mais ativos. Aqui, equilibrei, valorizou, tenho menos ativos que eu tinha antes. De repente, a Selic começa a cair e aqui começou a rebalancear. Aqui começou a ficar um preço mais interessante. Pô, passei de novo dos 50-50, agora a renda variável está em 60%, quer dizer, eu comprei quando caiu, comprei na baixa. E agora na alta, tenho que rebalancear de novo. Eu vou acabar tirando daqui e jogar para 50% aqui novamente. E eu vou fazendo esse balanço da minha carteira, quer dizer que naturalmente, quando eu faço o rebalanceamento, eu estou comprando na baixa e vendendo na alta, de forma natural. Aí o que eu tenho que fazer só? Simplesmente analisar bem as empresas, analisar os setores, né? Não vou sair só 50% renda fixa, 50% renda variável e seja o que Deus quiser. Vou escolher bons ativos para estarem na minha carteira, mas fazendo o balanceamento é muito mais interessante do que eu correr atrás daquilo que vai pagar melhor no momento ou que eu estou ouvindo que vai pagar melhor no momento. Porque como eu comentei, o mercado ele trabalha com antecipação. Então, se você está ouvindo muito agora de um setor, como um tempo atrás, e agora aparentemente de novo, né, essa onda ainda não quebrou, que é dos fundos imobiliários. Muita gente falando de fundo imobiliário, fundo imobiliário, fundo imobiliário, e eles estavam numa cotação muito alta. De repente, eles começaram a ter um retorno, começaram a devolver um dinheiro para o mercado também muito alto. Tinha muito investidor em fundo imobiliário que acabou perdendo dinheiro na cotação. Comprou as cotas supervalorizadas, não fizeram uma boa avaliação, enfim, acabaram perdendo dinheiro depois de terem entrado no mercado que ganhou muita fama, ganhou muito investidor, ganhou muito dinheiro, mas eles acabaram devolvendo dinheiro para o mercado porque justamente o mercado teve uma correção. Tá? Então, ao invés de você correr atrás sempre daquilo que vai valorizar, aquilo que estão falando que está na moda, né? Aproveitar o bom e velho efeito manada, faz um bom rebalanceamento da sua carteira sempre que você tiver esses momentos de volatilidade. Define a sua estratégia, tá? Renda fixa, renda variável, no que você vai distribuir em cada um deles, e à medida que o mercado for se movimentando, aí você faz um rebalanceamento. Tá? Essa é a forma mais interessante de você aproveitar momentos de volatilidade e também contando Selic alta, Selic baixa. Pô, o que fazer? Se você está com a sua estratégia definida e você está fazendo um bom balanceamento de carteira, essa é uma pergunta que você não vai se preocupar. Selic alta? Tá bom, mantém a estratégia. Selic baixa? Mantém a estratégia. Isso não vai te tirar o sono. E aí, para a gente fechar a principal ou as principais vantagens da estratégia de rebalanceamento são as seguintes. Primeiro, você não precisa tentar prever o mercado. A primeira coisa, tá? Porque se você tentar prever o mercado, a chance de você se dar mal, ela é muito alta. Pensa que tem vários especialistas, gestores, analistas que estão estudando e vivendo isso 24 horas por dia. 24 horas por dia mesmo, né? Porque o mercado aqui ele para, mas aqui ele fecha, em outro lugar do mundo ele está aberto e as pessoas estão atualizando, estão acompanhando outros lugares do mundo também. Então você não precisa prever ou tentar prever o mercado. Segundo ponto, você tirar o dinheiro de um lugar e levar para outro, pô, vou tirar tudo da renda fixa agora, vou jogar na renda variável. Depois vou tirar tudo da renda variável, jogar na renda fixa, você paga taxa para fazer isso, você paga imposto para fazer isso. Então você reduz muito a sua carga tributária, né? Se você não precisar ficar tirando o dinheiro de um lugar e levando para outro, porque você sempre é tarifado quando você vai fazer essa movimentação. Então, você reduz as suas taxas aqui e você pode, em terceiro lugar, com uma grande vantagem, reduzir ainda mais suas taxas, seus impostos, colocando dinheiro novo no mercado. Ao invés de você fazer o rebalanceamento só com o dinheiro que já está lá no mercado, seus aportes mensais, pô, sobrou um dinheiro, vou investir de novo, você pode reduzir ainda mais taxas e impostos colocando dinheiro novo nessa estratégia para poder fazer o rebalanceamento. Então, essas são as três principais vantagens aí desse modelo de você conseguir fazer uma boa gestão do seu patrimônio. Tá? E aí, olhar com carinho, com cuidado e também pesquisar um pouco sobre os movimentos de mercado, Selic alta, Selic baixa. Se você tem a estratégia definida, isso pouco vai importar, ou pouco vai influenciar nos seus investimentos. Tá? Você só vai ter um pouco mais de cuidado para tomar uma decisão ou outra, dependendo do momento. Mas, se você está acompanhando e você tem uma estratégia definida, você vai saber o que fazer na hora que você tiver que fazer. Beleza? E aí?
Achou interessante esse papo? Curtiu as dicas? Então, esquece de deixar o like. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal também. Comenta aqui embaixo o que você acha. Selic vai subir? Selic vai cair? Até o final do ano, enquanto que a gente fecha o Selic? Manda aqui pra gente. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais também, @MoneyPlay_podcast e o meu pessoal, @o Fabrício Duarte. Te espero aqui no próximo Money Play. Tchau!